No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas televisões de entrada da Samsung. Deste lado aqui a gente tem a televisão BU8000 lançada no ano de 2022 contra a televisão CU8000 de 2023. Aqui desse outro lado, duas televisões de resolução 4K com suporte para HDR10 Plus e a gente vai aqui comparar as principais características dessas duas televisões para ver qual vale mais a pena estar sendo comprada. E a gente vai começar aqui falando sobre a qualidade de imagem. Será que elas realmente são diferentes? Sim, pessoal, as cores das duas televisões são diferentes e como vocês conseguem observar através dessas imagens, a televisão nova de 2023, a CU8000, conseguia geralmente entregar um pouco a mais de brilho pra gente, fazendo com que algumas cores conseguissem se destacar mais na tela se comparado à TV de 2022. Então, de forma geral, eu tive uma preferência pelas cores da televisão CU8000 de 2023. No entanto, vale a pena dizer que durante os meus testes, eu percebi que a televisão CU8000 às vezes deixava os rostos de alguns personagens com um tom um pouco mais bronzeado, vamos colocar dessa forma, mas ainda assim, no contexto geral, sem dúvidas eu preferi a versão atualizada em relação às cores. Ainda sobre a qualidade da imagem, também vale a pena falar aqui sobre o nível de preto e o nível de contraste das duas TVs, e aqui as duas fazem um trabalho ok, pois as duas utilizam um painel do tipo VA, que geralmente tende a mandar bem nessas duas características. No entanto, também não esperem nada acima da média em relação ao contraste e ao nível de preto, especialmente se vocês estiverem em um ambiente 100% escuro, porque nesse tipo de cenário dá pra ver ali que poderia ser melhor, sabe? Mas para televisões de entrada, elas fazem sim um trabalho ok. E também vale a pena pontuar que em relação a questões de vazamentos de luz, as duas unidades que a gente tem aqui tem sim um pouco de vazamento de luz, especialmente nos dois cantos inferiores, e das duas televisões da TV que tem mais vazamento de luz é a versão do ano passado, que no caso é a versão BU8000, só que essa é uma característica que pode variar de unidade para unidade. E ainda falando sobre cenas escuras, uma outra coisa que eu notei é que a BU8000 de 2022, em algumas cenas muito escuras, às vezes tinha a tendência de deixar a imagem um pouco mais roxeada, vamos colocar assim, com tons de roxo, algo que vendo aqui no ao vivo eu não curti tanto assim, então nesse detalhezinho eu preferi a versão atualizada. Ainda sobre a qualidade de imagem, vale a pena a gente falar para vocês que durante os nossos testes a gente preferiu fazer as gravações e os testes utilizando o modo filme das duas televisões, e a gente colocou no modo filme, pois ele tenta entregar pra gente ali um padrão de cor, vamos colocar assim, mais preciso se comparado ao modo padrão dessas duas televisões. E para isso ficar mais exemplificado para vocês, a gente vai mostrar uma imagem que é essa que vocês estão vendo agora, onde as duas televisões estão no modo padrão, mas a gente também vai fazer alteração para o modo filme para vocês verem como é que fica. E percebam lá no fundo, o céu, as nuvens, que quando a gente deixa no modo padrão, fica ali com as nuvens e o céu no contexto geral ali fica bem esbranquiçado. No entanto, quando a gente muda para o modo filme, a gente tem cores mais precisas, um céu mais colorido, inclusive a gente consegue enxergar mais detalhes das nuvens, então por conta disso a gente preferiu deixar as duas televisões no modo filme durante os nossos testes. Ainda sobre a qualidade da imagem, também vale falar rapidamente sobre o ângulo de visão, e nesse sentido as duas televisões são iguais e fazem um trabalho ok, levando em conta que se tratam de TVs de entrada. No entanto, não é nada assim muito incrível, tá, pessoal? Como vocês conseguem observar através dessas imagens, à medida que a gente vai se deslocando mais para os lados, a imagem ali já vai ficando um pouco mais esbranquiçada e um pouco mais desbotada. Então, no final das contas, o mais recomendado é que vocês assistam o mais de frente possível para ter a qualidade de imagem máxima com as duas televisões. E ainda sobre a qualidade da imagem, tem mais um detalhezinho que vale a pena comentar, mas antes, lembrando, pessoal, que se vocês estão acompanhando o vídeo até aqui, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de ir aqui embaixo e dar gostei aqui nesse vídeo, isso é super, ultra, mega importante pra gente, e também dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal para não perderem os próximos vídeos. E lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, então aguardamos vocês lá. Um outro detalhe que eu queria comentar em relação à qualidade de imagem é o seguinte, pessoal. Durante os nossos testes a gente percebeu que a CU8000 de 2023, por algum motivo, em alguns vídeos com suporte para HDR no YouTube, a imagem ficava bem ruim, como vocês já estão vendo através desses exemplos. Dá para ver
claramente como nessas imagens a versão do ano passado consegue entregar um resultado muito melhor. No entanto, vale reforçar mais uma vez para deixar bem claro que essa diferença gigantesca por algum motivo só ocorreu em alguns vídeos no YouTube que tinham suporte para HDR. Durante a reprodução em outros conteúdos, serviços de streaming e outros tipos de coisa, por exemplo, essa diferença gigantesca não aconteceu, mas por algum motivo no YouTube sim, a versão do ano passado tem uma grande vantagem aqui. Falando agora em relação à qualidade sonora, pelo menos em termos de especificação, as duas TVs são iguais, entregando pra gente uma potência de 20 watts. No entanto, na prática, a versão atualizada, a CU8000 de 2023, consegue entregar pra gente um som que é um pouco melhor, com graves um pouco mais presentes. Não é nada assim que vai te impressionar, provavelmente, mas sim, aqui a versão atualizada se mostrou um pouco melhor se comparado à BU8000 de 2022. Em relação ao desempenho com games, aqui as duas televisões são bem básicas, entregando pra gente uma taxa de atualização de 60 Hz, e as duas televisões não possuem nenhum grande diferencial assim para os jogadores de videogame, então não esperem aqui uma taxa de atualização de 120 Hz, porque como eu falei é 60, e também não esperem outros recursos como VRR, por exemplo. Pelo menos as duas televisões possuem um modo game que é ativado automaticamente, ali que melhora o input lag da televisão, e além disso as duas televisões possuem suporte para jogos via streaming, para aplicativos de jogos via streaming, como por exemplo o xCloud e o GeForce Now. Então vocês conseguem estar jogando jogos de console e de PC sem ter a necessidade de ter o console ou PC fisicamente, fazendo tudo via internet. E sobre a qualidade de imagem para jogos de videogame, confesso que eu fiquei meio dividido aqui, porque tinham alguns jogos que eu testei que eu achei que a versão atualizada de 2023 às vezes tinha uma imagem meio estranha, talvez um pouco esbranquiçado demais além da conta, o que fazia com que às vezes eu preferisse a versão do ano passado. No entanto, também tinha jogos que eu testava que eu preferia a versão atualizada, então durante os meus testes eu fiquei meio dividido em relação à qualidade de imagem para jogos de videogame. Por conta disso, se possível, se vocês tiverem condições, acho que vale a pena dar uma olhadinha ali no preço das televisões Q60C ou Q65C, porque pelo menos em termos de qualidade de imagem para jogos de videogame, aqui elas vão ter uma vantagem legal se comparado às duas TVs que estão aqui atrás de mim. Em relação ao sistema operacional, aqui as duas televisões utilizam o mesmo sistema, que é o sistema Tizen, e durante os testes eu não vi nenhuma vantagem aqui para nenhum dos dois lados, e é um sistema que funciona bem, tem suporte para os principais aplicativos do mercado, e em relação à fluidez, de forma geral, para televisões de entrada, responde a gente bem. Não é nada assim super rápido, às vezes vai ter ali alguns momentinhos de lentidão, mas no contexto geral fazem um trabalho legal. E ainda sobre o sistema operacional, vale dizer que as duas televisões possuem suporte ali para o aplicativo Samsung TV Plus, que já vem instalado na TV, e para quem não conhece, é um aplicativo onde vocês conseguem estar assistindo a canais de TV a cabo via internet, sem ter que pagar a nada mais por isso, e é um recurso disponível nas duas televisões e funciona bem. E também vale a pena dizer que as duas televisões entregam pra gente suportes para assistentes de voz. Em relação à versão de 2022, que é a BU8000, ela entrega 3 assistentes de voz, que é a da Google, a Alexa e também a Bixby. Já na versão atualizada de 2023, que é a CU8000, ela perdeu a assistente da Google, mas continua com a Bixby e com a Alexa. Em relação ao visual e ao design geral das duas televisões, elas são bem parecidas e possuem um maior diferencial, digamos assim, que elas são bem finas se comparado à maioria das concorrentes. No entanto, entre as duas televisões, não vi aqui nenhuma diferença relevante entre elas. E sobre as conectividades, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma conferida, e as duas televisões possuem suporte para o Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. E sobre o controle remoto das duas televisões, eles são bem parecidos, a maior diferença é que a versão de 2023 tem um controle que é um pouco menor. No entanto, também vale a pena dizer que as duas televisões possuem aquele diferencial que funcionam sem a utilização de pilhas, então vocês conseguem carregar o controle via energia solar ou via energia da sua luz de casa, mesmo que bate diretamente no controle, ou via cabo USB, caso prefiram. Mas no final das contas, pessoal, qual televisão comprar? Antes de dar essa resposta e essa conclusão final, apenas lembrando mais uma vez, se vocês chegaram até esse momento, não esqueçam do gostei aqui embaixo, é super ultra mega importante pra gente, dá uma olhadinha, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal, e também não esqueçam de entrar no nosso grupo de ofertas aqui embaixo. Diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Mas então, pessoal, qual televisão comprar depois que a gente viu tudo isso? Então, vamos lá. Basicamente, eu diria o seguinte: depois de testar as duas televisões pessoalmente, se essas TVs estivessem com preços semelhantes, eu provavelmente teria a tendência de pegar a versão atualizada,
que no caso é a televisão CU8000 de 2023, porque ela teve uma imagem que me agradou mais, então eu provavelmente iria nela. No entanto, vale a pena dizer que se vocês também preferiram a televisão CU8000 de 2023, vale dizer que aqui no canal a gente já fez alguns outros vídeos sobre essa televisão, que a gente vai deixar aqui embaixo no campo da descrição, que eu recomendo que depois vocês deem uma olhadinha, porque assim vocês vão ver mais alguns detalhezinhos que podem ser interessantes aí antes de vocês fazerem as escolhas de vocês. Mas se por acaso a versão do ano passado tiver com preço muito abaixo da versão de 2023, eu ainda acho que pode ser sim uma boa escolha se você quiser economizar dinheiro. Basta vocês verem as características, as principais diferenças que a gente pontua aqui nesse vídeo, para ver se tem alguma característica que vocês acharam que a versão do ano passado perdeu muito. Caso vocês não tenham achado que ela ficou tão atrás assim, então sim, dá para ir nela, caso ela esteja aí mais barata. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, ficou faltando alguma informação? E se por acaso vocês possuem uma dessas televisões, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da televisão, para estar enriquecendo aqui o conteúdo desse vídeo. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!